As enchentes são calamidades naturais ou não, que ocorrem quando um leito natural recebe um volume de água superior ao que pode comportar, resultando em transbordamentos. Pode ocorrer em lagos, nos nossos rios, córregos, mares e oceanos devido às chuvas fortes e contínuas. São consideradas entre as catástrofes naturais as que mais danos causam à saúde da população e, claro, ao patrimônio, com números consideráveis de mortes em decorrência do efeito direto dessas inundações e das doenças infecciosas causadas por elas. Agora, um outro ponto. A Bacia Amazônica abriga a maior bacia hidrográfica do planeta. São rios extensos, numerosos e caudalosos. A principal fonte de energia do Brasil é a hídrica. Exatamente por isso, a Amazônia foi escolhida como matriz energética brasileira, por abrigar mais da metade de geração hidráulica do país. As chuvas, a alagação, as usinas. É o que a gente conversa hoje no Amazônia S.A. Eu converso com uma mulher muito profissional e muito especializada. É a bióloga, mestre e doutora em engenharia ambiental pela USP. Ela também, no Acre, é assessora técnica do SEMA e coordenadora da unidade de situação de monitoramento de eventos hidrometeorológicos e também secretária executiva da Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais no estado do Acre. Eu converso com Vera Reis. Bem-vinda, Vera. Obrigada. Prazer ter você aqui. Bom saber que você é esposa de um grande estudioso da Amazônia, que é o Foster. Então é um prazer ter uma mulher representando tão bem aqui as nossas mulheres da Amazônia. Muito obrigada pelo convite. Agora, doutora, quando a gente fala em alagação, a gente pensa imediatamente em chuva, tá chovendo demais. Mas só a chuva é a causadora das alagações no Brasil? Olha, na maior parte sim, mas pode eventualmente ocorrer alagação provocada por atividade humana. Exemplo, represamentos de um modo geral, se esses represamentos foram rompidos ou mal operados, eles podem também provocar alagação. Eu não tenho conhecimento de alagação dessa natureza no Brasil, felizmente, em função das tecnologias avançadas, e o Brasil é muito avançado nesta área. Então, felizmente, nós nunca tivemos esse tipo de problema aqui. Eu vou aproveitar para falar do seu doutorado, que foi, inclusive, em uma usina hidrelétrica. Como que é a experiência? Tanto o mestrado quanto o meu doutorado, ele ocorreu em áreas de represamento. O meu mestrado foi numa represa de abastecimento de água potável para uma das maiores capitais brasileiras, que é São Paulo, na Guarapiranga, centro de São Paulo. Nós estudamos aquela represa do ponto de vista da qualidade da água. Já no Lajeado, no estado do Tocantins, o doutorado foi sobre a questão da gestão propriamente dita de um reservatório. E isso tem implicações muito fortes em termos do tipo de energia que se gera e como se utiliza a água num rio como aquele, que é a mesma forma de utilização da água para geração de energia aqui na Amazônia, que são as usinas fio d'água, em função de que nós não temos grandes elevações na região. Lá também isso acontece. E o que eu mostrei foi que, na verdade, quando há essa intervenção antrópica num ambiente natural, você altera o ecossistema e esse rio, que era um sistema de corrente, de fluxo contínuo, ele passa a assumir papéis diferentes. Ele tem mais próximo ao rio de origem, ele tem características de rio. Na região intermediária, ele tem características transitórias, ele nem é um rio e nem é um lago. E na área mais aberta, no corpo central do reservatório, ele tem comportamento de lago. E aí é que está a natureza operativa do sistema. E tanto que hoje não se constrói mais em nenhum lugar do mundo uma usina hidrelétrica só para gerar energia. Hoje toda usina deve ter usos múltiplos. E um dos usos, uma das funções de um reservatório é fazer regularização de vazão
e regularização de cheias. Olha só. Esse é um ponto muito importante e a gente vai chegar no tema hidrelétrica de Santo Antônio, Jirau, em Rondônia. Mas antes a gente também quer saber, doutora, sobre a previsão dessas cheias, porque eu sei que vocês têm um monitoramento muito preciso a respeito de chuvas, né, ou de não chuvas. Então isso ajuda, né, para que o poder público conter aí problemas, muitas vezes, calamidades mais graves. Mas, notadamente, todos os anos, o estado do Acre, por exemplo, ele sofre com as alagações. 6 anos consecutivos. 6 anos consecutivos. E aí, vocês têm essa previsão e ela ajuda, provavelmente, a conter o caos, mas sempre há um pouco de crise. Sim. Então vamos falar um pouquinho desse rio Acre, que tem influência aí de outros rios, né? Como é que esses 6 anos estão sendo monitorados e o que mais causa essa cheia além das chuvas? Bem, o Brasil hoje é muito bem dotado de pesquisa científica na área de monitoramento hidrometeorológico. Nós temos várias instituições e hoje nós temos um Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais que está sediado no estado de São Paulo, que é o CEMADEM, que juntamente com o Senad, com a Defesa Civil Nacional e a Agência Nacional de Águas e o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o CIPAM também, nos favorece em termos de monitoramento. Primeiro, nós temos um monitoramento em tempo real do que esta chuva provoca em termos de elevação de nível de rio. Eu posso saber a cada 15 minutos ou menos como está a tendência de subida ou descida de um determinado rio. No caso do Rio Acre, a gente faz isso a cada 15 minutos. São várias plataformas instaladas ao longo do rio e nós monitoramos uma a uma desde as áreas de nascentes. Tanto que esta última crise de alagação que nós saímos, a questão que foi do dia 3 para o dia 4, nós conseguimos detectar em função do acompanhamento da chuva, pelos modelos numéricos, também pelo hidroestimador, que você vê a chuva acumulada do dia anterior, e pelo acompanhamento do nível dos rios. Nas cabeceiras do Rio Acre, acima de Assis Brasil, nós temos uma plataforma situada dentro do ICMBio. Essa plataforma, em 24 horas, ela saiu de 0,33 metros, ou seja, 33 centímetros, e chegou a 8,40. Em quantas horas? 24 horas. Em 24 horas. Esta chuva foi a chuva que no dia 4 iniciou um alagamento em Assis Brasil e ela tem um tempo de caminhamento em torno de 3 dias e já está chegando em Rio Branco. Começou a chegar em Rio Branco ontem, praticamente. E hoje o Rio Acre já está mais de 14 metros novamente em Rio Branco. E ela vai caminhar até desembocar no Purus, evidentemente. Nós temos condições de saber se esse nível se eleva ou não, na medida em que a gente analisa quanta chuva está chegando paralelamente à subida do rio. Então se fazem modelos, análises, nós temos esses modelos, nós jogamos esses valores em modelos e a gente tem uma previsão. É evidente que isso não é 100% e também não podemos deter a chuva. Claro. Né? Por isso os desastres, mas nós sabemos quando ele vai acontecer, em que intensidade ele vai acontecer, havendo tempo de os gestores tomarem a decisão adequada e dar a resposta necessária para evitar os desastres. Não, e um dado que interessa a todos, doutora, também é essas bacias compartilhadas. Por exemplo, eu tive no Réveillon no Peru, então a gente acessou pela fronteira, Porto Maldonado, chegamos em Cusco. Na volta, né, é sabido por todos que nós passamos por uma crise, né, real de desmoronamento na estrada. Então a gente via as pedras gigantes caindo assim a 1 metro do seu carro. Isso por consequência de chuvas intermináveis. Após chuva é o risco geológico. E aí a gente queria saber dessas bacias compartilhadas. Como o Porto Maldonado, mais ou menos 15 dias atrás, teve também um problema de alagação, o que isso interfere aqui no Acre? Bem, o Acre, ele é um estado, do ponto de vista hidrológico, bastante complexo. Todos os rios do Acre são rios de domínio da União. O que significa isso? Nossos rios são compartilhados, os maiores rios são compartilhados com Peru, com Bolívia, com o estado do Amazonas e com o estado de Rondônia. Então isso faz com que a nossa gestão seja mais complexa. No caso do Rio Acre, nós compartilhamos esse rio com Peru e com a Bolívia, simultaneamente.
Então, quando nós temos chuvas nas cabeceiras, certamente quando inundou Assis Brasil, inundou Inhapare no dia 4 e inundou São Pedro de Bolpebra, que é Bolívia. E essa chuva está correndo para cá. Então, nós temos o rio compartilhado, né, com esses países e, evidentemente, as municipalidades, os municípios que estão mais à margem do rio vão sofrer de imediatamente com o processo. No caso de Porto Maldonado, o compartilhamento da bacia do Madeira. Né? Então, o Madre de Deus, evidentemente, quando enche em Porto Maldonado, essa chuva chega a Rondônia. Isso é importante a gente chegar nesse ponto, né? A gente nem tem muito tempo, mas a gente falar um pouquinho do Rio Madeira, porque essa crise já foi vivida em 82, a gente tem um vídeo aí do Globo Repórter, a gente queria que você visse um trechinho. Os estragos e dramas provocados pelas inundações no novo estado de Rondônia. As águas ocuparam as partes mais baixas da capital, Porto Velho, e a estrada que liga esta cidade a Rio Branco, no Acre. É em Guajará-Mirim, contudo, que a situação está pior. Isolada do mundo, Guajará-Mirim, de 25 mil habitantes, está sendo abastecida apenas pelo ar e, com dificuldade, pelo rio Mamoré. Na cidade falta comida, gás de cozinha e combustível. O Globo Repórter esteve durante 5 dias em Rondônia, onde, viajando de helicóptero e barco, captou as imagens dramáticas da maior enchente na região nos últimos 30 anos. Aí está Porto Velho, uma cidade de 150 mil habitantes à margem do Rio Madeira. O rio está em cheia desde dezembro, quando as chuvas começaram com o inverno aqui na região amazônica. O Madeira já inundou toda a parte baixa da cidade, desabrigando perto de 10 mil pessoas. Olha, é muito interessante a gente ver isso, que isso denota que essa crise já foi vivenciada sem influência, né, antrópica, como a senhora bem disse, a influência do homem ou da usina. Eu vou lhe pedir sua opinião pessoal a respeito deste tema específico, né, a senhora como uma especialista no assunto, porque a gente percebe que na Amazônia a gente tem aí uma diferença muito grande entre um volume de cheias e de vazantes, né? Então a gente tem momentos em que o rio está cheio, transbordando, e tem momentos em que a gente passa aqui apuros por falta d'água, porque o rio fica a zero quase. Então a gente percebe que essa é uma característica da Amazônia. Exato. Né? Exato. Então qual é a sua opinião pessoal a respeito da influência ou não da usina, dessa chuva que a gente viu aí, que já ocorreu há 3 décadas atrás, que também teve danos aí catastróficos. E aí a senhora me fala, o que a senhora pensa a respeito? Porque o tema, gente, é muito interessante e muito cheio de variantes, há muitas opiniões aí no meio. A população do senso comum vai direto para aquele ponto, a culpa é da usina. Aí o senso crítico, quem sabe mais, quem estudou do assunto, quem tem o domínio, tem uma visão diferente. Então a gente queria a sua. Pois é, os rios da Amazônia, eles respondem muito rapidamente aos volumes de chuva acima de 50 milímetros. Então nós tivemos, no caso, 2 dias, uma alagação recente por conta de 109 milímetros na ESEC e 86 milímetros em Assis Brasil. Então, essa é uma característica comum dos nossos rios. No entanto, nós sabemos que as usinas também podem provocar inundação, mas por falha operacional, certo? As usinas hoje, no mundo inteiro, o padrão de construção, o padrão tecnológico e o rigor do governo brasileiro em relação às tecnologias adotadas na usina é para não existir esse tipo de erro. Então, agora, nós tivemos previsão de chuva acima do normal na nossa região. E essa previsão não foi só dos institutos brasileiros, foram previsões da NASA e também de várias outras instituições de respeito e de nível internacional, que haveria na Amazônia este ano chuvas acima do normal, ou seja, acima da climatologia esperada. No entanto, para a gente provar que realmente houve uma influência da usina, como eu lhe disse, as usinas deverão controlar cheias, elas têm também esse papel, só se houve falha humana operativa. E para saber isso, nós precisamos ter o histórico de operação, em qual nível de vazão durante esse período de cheias que a usina trabalhou e qual o nível
de referência que ela devia ter trabalhado. Só isso é que vai nos permitir. Empiricamente, eu não poderia emitir nenhuma opinião nesse sentido, a não ser que eu conhecesse mais a fundo o critério operacional da usina. Mas isso pode ser facilmente investigado. Mas o que a gente está torcendo é que as chuvas cessem o quanto antes no Acre, no estado de Rondônia. E aí a gente pergunta, para finalizar, para a doutora Vera Reis. Doutora, as chuvas continuam até quando? Continuam. Nós temos previsão que ainda vamos ter muitas chuvas até meados deste mês, mas elas continuam até abril. Meu Deus, então preparem os guarda-chuvas. Doutora Vera Reis, ela que é engenheira ambiental hoje no Amazônia S.A. e a gente falou sobre chuva, sobre alagação e sobre as usinas. Mais um tema interessante para você. Obrigada. Nada, querida.